Fala, meu povo amado, sejam todos bem-vindos. Vamos corrigir o nosso simulado. Vamos lá, vamos com tudo aí para cima do direito administrativo. Foco aí no estudo para concursos públicos. Direito administrativo, a matéria que todo mundo ama de paixão. Vamos lá então. Primeira questão está aí para você, ó. No que diz respeito aos princípios fundamentais, concessão, autorização, permissão e atos da administração pública, julgue os itens a seguir. Estará em simetria com a Constituição Federal de 88, a Constituição de determinado Estado, que prevê que a administração pública estadual deva obedecer aos princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência. Até aqui tudo bem. Até aqui tudo bem, porque você sabe muito bem que lá no artigo 37 da Constituição Federal, artigo 37 da CF, nós temos o famoso e tão conhecido LIMP, não é? Vou repetir eles aqui, ó. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esses são os LIMPs. Aplicados a quem? Aplicados a toda e qualquer administração pública, seja na esfera federal, estadual, distrital, seja na esfera municipal, seja para os três poderes, ou seja, poder executivo, poder judiciário e poder legislativo. Então, todo mundo vai obedecer, todo mundo. A ADM direta, indireta, dos três poderes e todas as esferas, todos irão obedecer o princípio do LIMP. Mas aí, a nossa questão traz alguém que não está no LIMP, traz a finalidade. E pergunta assim para você, ora, uma Constituição do Estado, tá? No Estado qualquer, prevê lá no seu texto que a ADM pública estadual deverá obedecer, veja, além daqueles princípios que já estão na Constituição Federal, né? Também coloca lá a finalidade. E ela pergunta assim, ó, será que isso é inconstitucional? Ou será que isso está em simetria com a Constituição Federal? A pergunta é muito simples. Uma Constituição do Estado, uma lei orgânica do DF ou dos municípios podem ampliar o rol de princípios aplicáveis à ADM pública local ou regional? A resposta é sim, claro que podem ampliar. A resposta é sim. Então a questão está certa, né? Ou seja, estará em simetria com a Constituição Federal, não contrariará a Constituição Federal, não será algo inconstitucional, só porque tem mais um princípio fora aqueles que já estão previstos na Constituição Federal. Uma questão correta, uma questão, né, não vou dizer muito simples, porque tu teria que parar, pensar, respirar um pouquinho. Qual é o problema de a Constituição do Estado colocar um princípio diferente daqueles que não estão lá no artigo 37? Qual é o problema? Para e pensa. Veja, eu não estou aqui querendo que você saiba controle de constitucionalidade, não é isso. Não é disso que se trata a questão. A questão está dizendo assim, olha, será que a Constituição do Estado e a lei orgânica pode ampliar o rol do 37? Claro que sim. Não tem problema nenhum, pessoal. E nós temos vários exemplos aí, Brasil afora, de constituições de Estado que colocam nos seus textos outros princípios que não aqueles previstos no artigo 37 da Constituição Federal, tá? Então, 100% aí, parabéns para aqueles que acertaram. Para você que não acertou, mas que teve coragem de resolver a questão, parabéns também, tá? Na próxima é nós. Vamos lá. Próxima questão já está aí. No que diz respeito à ADM pública direta e à ADM pública indireta e aos agentes públicos, julgue o item que se segue. Vamos lá. A ADM pública indireta, presta atenção aqui, ó. A ADM pública indireta é composta por órgãos e agentes públicos que no âmbito federal constituem serviços integrados na ADM administrativa, na estrutura administrativa da Presidência da República. Aqui, moçada, é só desenhar de Dilmona. Pega, desenha de Dilmona. Quem está no centro? Por exemplo, se for a Dilmona mesmo, se for a União, né? Aí você vai colocar aqui, ó, no centro nós temos um órgão central do Executivo, que é a Presidência da República. Veja que deste órgão, então dali vai sair vários outros órgãos, né? Que são os ministérios, as secretarias, os departamentos.
ok? Isso é a tal da desconcentração. Cria ministério, cria departamentos, cria secretarias, cria chefias, enfim, dentro da própria estrutura da União. Quando a União, então, vai criar de forma descentralizada outras pessoas, aí ela já está na ADM pública indireta, criando as suas respectivas autarquias, a sua respectiva fundação pública, as suas respectivas estatais, as empresas públicas e a sociedade economia mista. Percebe? Então, olha a pergunta. A ADM pública indireta. Ora, quem são as indiretas? As indiretas, pessoal, é aquilo que deriva da direta. Ó, a ADM pública, ela pode ser direta, e aí nós vamos pegar os entes políticos, União, Estados, Distrito Federal e municípios. E ela também pode ser indireta. A indireta nada mais é do que a entidade, as autarquias, as fundações, as empresas públicas e a sociedade economia mista. Quando a sua questão diz assim, ADM indireta, então ela está dizendo o quê? Eu quero saber se a autarquia, se a fundação, se a empresa pública ou se a sociedade economia mista são pertencentes à estrutura da presidência da República. E a resposta é não. Não. Porque essas entidades não correspondem a ministérios, entendeu? Os ministérios, os departamentos, as secretarias, aí sim, estão todas interligadas, subordinadas ao órgão central, que é a presidência da República. Tá? Ministérios é a ADM pública direta, gente. A ADM pública direta, então não está certa essa palavrinha aqui. Ora, se ela não está certa, então, obviamente, a questão está errada. Tá? Questão também tranquila, é só você parar, pensar, respirar, calma um pouquinho. Calma, você olhou a questão, levou o susto, né? Passa aqueles 10 segundos do susto, novamente leia a questão e aí começa, né? Automaticamente começa a borbulhar na sua mente aquilo que você já leu, já ouviu, já viu sobre o conteúdo que tu está lendo, tá? Então calma, não queira resolver nos próximos 0,3 segundos. Calma, respira. Eu sei que a prova tem tempo, né? Tem tempo determinado, mas você consegue resolver a prova no tempo que lhe é dado. E eu preciso que você acerte a questão, tá? Então não é só resolver a prova, quero que você resolva com acerto, tá? Tem que ser assertivo. Beleza? Então a questão está errada. Não é ADM pública indireta e sim direta. Uma questãozinha de poder de polícia. Vambora então, ó, questãozinha de poder de polícia. O poder de polícia é a faculdade de aplicar punições nos casos de infrações administrativas praticadas pelos agentes públicos. Será? Será? Bom, essa questão está de pronto errada e eu vou mostrar o porquê. Vamos lá. Presta atenção aqui, ó. Quando a prova cobra algo sobre sanções, nós teremos dois caminhos a seguir, tá? Dois caminhos, tão simples assim. Ou a tua resposta será poder disciplinar, ou a tua resposta será poder de polícia. Poder de polícia. Quando que a resposta se encaminha para o disciplinar e quando que a resposta se encaminha para o poder de polícia? Vamos lá. Aqui no poder disciplinar, nós temos que buscar o vínculo. Tem vínculo. Ou seja, eu preciso verificar se tem alguma lei, tem algum ato, possui algum contrato que vincule, por exemplo, uma ADM pública a uma pessoa física ou a uma pessoa jurídica. Porque veja, se eu tiver um vínculo que ligue a ADM pública à pessoa física ou jurídica, então essa sanção será oriunda do poder disciplinar. E é por isso que a questão está errada. Por quê? Porque o poder de polícia não serve para punir servidores. Tá vendo, ó? O poder de polícia, ele não vai servir para punir aqueles que têm contrato, ato ou alguma lei que os ligue à ADM pública. Exemplo, os servidores. Os empregados, né? Alunos de colégio público,
os presos, as concessionárias, as permissionárias, as autorizatárias, né? Todos que eu coloquei aqui, todos esses exemplos, possuem vínculo com a ADM pública. Então, caso sejam punidas, o poder usado é o poder disciplinar e não o poder de polícia. Agora, olha só a diferença, ó, presta atenção. Aqui, nós não temos vínculo. No poder de polícia, não tem vínculo. Concorda comigo? Não tem vínculo. Não há vínculo nenhum entre o motoqueiro multado pelo agente de trânsito, né? O motoqueiro não tem nada a ver com a ADM pública. Então, quando não tem vínculo, o que autoriza o poder de polícia a aplicar a punição? Aquilo que nós chamamos de poder extroverso do Estado, ou o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Esse é o princípio que autoriza a aplicação do poder de polícia nos casos onde não há vínculo, tá? Supremacia do interesse público sobre o privado. Aqui há a certa coercibilidade, há um ato imperativo, não é? Muito bem. E aí, vários são os exemplos. Quer ver, ó? Exemplos. A multa de trânsito, né? A multa de trânsito. A multa do bombeiro, né? A multa do pessoal da sanitária, né? Agente sanitário, sanitária. Então, a multa sempre vai vir aí como exemplo do poder de polícia, tá? Tranquilão? Muito bem. Então, a pergunta foi: eu vou usar o poder de polícia para aplicar sanções aos agentes públicos? A resposta é não. Eu não vou usar o poder de polícia. Eu vou usar o poder disciplinar, porque eu tenho vínculo. Parabéns, você está aprendendo. Não tem problema se você errou a questão. Mais uma vez eu digo, o que importa é que você fez a questão, resolveu a questão, teve coragem e enfrentou a questão. Agora que você já sabe a resposta, nas futuras questões de poder de polícia ou poder disciplinar, tu já sabe o caminho a seguir, tá? Essa é a ideia. Parabéns, vamos seguir firme aqui. A questão tá errada, então vamos embora. Próxima questãozinha. Diz assim, ó, acerca dos atos, matéria gostosa, né, de trabalhar, coisa maravilhosa. Atos administrativos, são classificados simples os atos administrativos editados a partir da vontade de um único órgão público, seja ele singular ou ele colegiado, né? Muito bem. Aqui, moçada, ó, o que é um ato simples? O que é um ato complexo? E o que é um ato complexo e um ato composto, tá? É isso aqui. Vamos lá. Um ato simples, eu vou ter lá sempre um ato. Isso mesmo. Eu tenho um ato oriundo de um órgão. Este órgão pode ser tanto um órgão singular, ou um órgão colegiado. O que importa é que é somente um órgão. Então, veja, aqui eu já respondi a pergunta. São classificados como simples os atos editados a partir da vontade de um único órgão. Isso mesmo, um único órgão, seja ele singular ou colegiado. A resposta é? Sim, a resposta é certo, né? Para desencargo de consciência, o que será um ato complexo? Um ato complexo, pessoal, nós temos sempre um ato oriundo de dois órgãos. Ó, um ato oriundo de dois órgãos, perfeito? Muito bem. Então aqui, por exemplo, eu terei lá, exemplo, né? Vou colocar aqui depois. Vou colocar aqui, ó, um ato, que é o primeiro ato de indicação, e um outro ato para formar um ato só. Veja que aqui eu só tenho uma fruta. Sei lá o que tu quer colocar aqui, se é maçã, se é enfim, laranja, tá feio, parece um pêssego, né? Mas enfim. Então aqui nós temos, por exemplo, a indicação do presidente, e aqui nós temos, por exemplo, a aprovação do Senado. Então veja, aqui eu preciso da indicação do presidente mais a sabatina, né, a aprovação do Senado Federal. Então nós temos dois órgãos para formar um único ato.
Por isso que o ato é chamado complexo, né? De sexo, tem que ter 2, pelo menos, né? Complexo, sexo. Então nós temos aqui um exemplo que sempre cai em prova, que é a nomeação de ministro do STF, por exemplo, tá? Outro exemplo que gosta muito de ser cobrado é no caso da aposentadoria. Aposentadoria de servidor. O STF já disse que é complexo. Por quê? Porque precisa do órgão mais a questão do TCU, né? Para poder ratificar aquele ato de aposentação, tá? Agora, o que seria um ato composto? Ato composto, vamos lá. Esse tal ato composto, na verdade, ele corresponde a 2 atos. 2 atos. Um ato tido como principal e o outro ato acessório. Então, necessariamente, no ato composto, eu tenho 2 atos, não um, tá? E geralmente oriundo de um único órgão. Geralmente, pode ser 2, mas geralmente é um só. E o exemplo que nós temos aqui, pessoal, e até vou fazer o desenho para você entender, ó. Veja, nós temos um órgão principal, um ato principal, não tem? E depois nós temos um ato menorzinho, tá? Ele só serve para dar eficácia ao ato maior. Então, necessariamente, eu tenho que ter 2 órgãos. 2 atos, perdão, 2 atos. Tá? Um ato principal e o outro ato acessório, para que nós tenhamos um ato composto. E aí nós teremos a eficácia desse ato principal ante o ato acessório que lhe dá validade. Tá? Bom, exemplo aqui, eu sempre cito a questão da multa de alto valor, né? A multa de alto valor, por exemplo, o auditor da Receita, auditor aplica a multa, que é o ato principal, e aí o delegado-chefe, né, o delta, chefe da Receita Federal, vai lá e ratifica aquela multa, né, dá um ok naquela multa. Ou seja, a multa, o ato já está feito, o ato sancionatório já está posto. Só que precisa de um outro ato para poder, então, corresponder a dar eficácia para esse aqui, né? E o grande exemplo do ato simples é a tua nomeação. Ora, a tua nomeação é um ato simples, né? Onde só precisa de um agente, de um órgão para que seja, então, publicada lá o ato da nomeação do servidor. Então é uma questão correta, tá aí, subiu o gabarito, ficou escondido, mas o que importa é que você agora sabe a diferença do ato simples, complexo e composto. Isso aqui, moçada, não cai não, tá? Isso aqui tu sabe que despenca em prova, então tem que saber a diferença de um para outro. Cuidado aí que sempre quando eu posto nas revisões, sempre quando eu posto aí no reta final, sempre quando eu posto eu trago essa classificação, porque dentre as classificações é a mais chatinha de entender e a mais cobrada, né? Então eu sempre trago para você, inclusive trouxe essa questão aqui para nós de novo. Beleza? Vamos lá, mais uma questão aqui conosco, vamos lá, firme e forte, acerca da situação hipotética, né? Uma entidade da administração pública indireta, responsável por fiscalização ambiental. Olha que interessante, ó. Uma entidade da ADM pública indireta, responsável pela fiscalização ambiental. Julga o item seguinte. Essa entidade se sujeita à fiscalização e ao controle do Poder Legislativo. Olha que interessante. Só para você entender o porquê da pergunta. Ó, presta atenção. Vamos lá. Desenhar de mono aqui para você entender. Ó. Eu não estou falando de um órgão, confere. Eu não estou falando de um órgão. Ora, se eu não estou falando de órgão, eu não estou falando de ministério, nem de um departamento, nem de secretarias, né, delegacias, nada. Eu estou falando de uma entidade da ADM pública indireta. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que pode ser uma autarquia, uma fundação, uma empresa pública ou uma sociedade mista. Empresa pública, sociedade mista ou até bem uma autarquia, uma fundação. Mas veja, a função principal desta entidade é de fiscalização. Ora, se é de fiscalização, gente, convenhamos,
não vai ser uma empresa pública, não vai ser uma sociedade mista. E muito provavelmente também não será uma fundação. Será o quê? Uma autarquia. A autarquia é regime especial, né? Uma agência reguladora, algo assim. E aí, ela te dá o objeto. O objeto, que é essa fiscalização, é ambiental. Ora, nós temos duas autarquias importantíssimas que trabalham o ramo ambiental. Nós temos o ICMBio e nós temos também o IBAMA, né? Então veja, a pergunta é, será que o ICMBio, será que o IBAMA, que são entidades fiscalizadoras do meio ambiente, pertencentes à ADM pública indireta, né? São ambas autarquias, concorda comigo? Será que o ICMBio e o IBAMA, como autarquias que são, podem ser fiscalizadas e controladas pelo poder legislativo? A resposta é sim. É óbvio, é claro. Então a resposta é sim. Aqui, ó, tá vendo? Mas, Franco, são duas entidades da ADM pública indireta do poder executivo. Como que elas passarão pelo controle do poder legislativo? Lembre-se, o poder legislativo tem duas grandes funções típicas, constitucionalmente previstas. Cabe ao legislativo legislar, criar a lei, fazer surgir o direito. Essa é uma função típica do legislativo. A outra função típica do legislativo é fiscalizar. Fiscalizar a ADM pública, seja direta, seja indireta. Então é claro que qualquer órgão ou entidade do Poder Executivo pode ser fiscalizado ou controlado pelo Poder Legislativo. A exemplo do ICMBio, a exemplo do IBAMA, que são autarquias de fiscalização ambiental. Entendeu? Olha que maravilha, tu tá entendendo, cara, tu não tá decorando. Essa é a beleza, né, do nosso curso. Bom, fechou então as questões aqui que falam de direito administrativo. Vou então avançar para a parte mais especial, que é basicamente a lei, né? Lei de improbidade e lei de processo administrativo. Vamos ver. Eu começo com essa maravilhosa lei 8429, sempre lembrando que a lei passou por uma certa atualização, né? Que é a lei 14.230. Se a sua lei não está atualizada, então, por favor, atualize. Lei 14.230 de 2021. Tá? O nosso curso inteiro do Focus já está atualizado. E, inclusive, as questões que eu disponibilizo para você são questões atuais, todas elas, né? Questões aí com base, né, na nova normativa aí da 14.230, tá bom? Então, olha só, nessa ideia, o que as bancas começaram a cobrar de improbidade? Considerando a hipótese de que o servidor público civil do Poder Executivo Federal tenha usado, em benefício de terceiros, informação privilegiada que deveria manter em segredo, obtida no âmbito interno de seu serviço, julgue o item seguinte. Para começar, deixa eu só reforçar aquilo que eu sempre falo nas minhas aulas quando eu tenho oportunidade. Você, futuro servidor ou servidora, terá acesso a certas informações oriundas da sua atividade funcional de servidor ou servidora. E eu vou falar o português direto e reto. Cala a porcaria da tua boca. Não fale bobagem. Não leve informações do teu serviço para a sua casa. Ponto. Direto e reto para você. Por quê, Franco? Para tu não se complicar, rapaz. Tá? Não fale tudo para sua esposa, ou marido, ou mulher, ou filho, sei lá, o que acontece na repartição. Por quê? Porque aquilo é assunto funcional. E muitas das vezes vocês terão acesso a informações pessoais, por natureza sensíveis, informações sigilosas, e não podem ser repassadas a quaisquer outros, mesmo que sejam da família, tá? Então, por favor, aquilo que acontece na repartição, fica na repartição. Lembra? Acontece na repartição, fica na repartição, tá? Então, fale o mínimo possível e não se comprometa. E não comprometa a sua família também, ok? Fechei parênteses, vamos para a questão. Aí o espertinho, servidor público federal,
usou, né, andou contando aí para terceiros informação privilegiada que ele adquiriu só porque era servidor. Será que isso vai gerar problema para ele? É óbvio que vai, e tem que levar na cabeça mesmo, né? Tem que levar. Tal conduta configura improbidade administrativa que causa lesão ao erário. Veja, deixa eu te mostrar um negócio aqui, ó. Nós temos, para caracterizar o ato ímprobo, o ato chamado ato ímprobo, ele só pode ser configurado nessas três vertentes. Artigo 9, artigo 10, artigo 11. E vou te falar, tu só vai marcar artigo 9 se ficar comprovado o enriquecimento ilícito. Eu te pergunto, alguma coisa você retira da expressão falando que alguém levou dinheiro aqui? Não tem nada falando que alguém levou dinheiro por fora. Então, não houve enriquecimento ilícito, não houve. Logo, é ato de improbidade, mas não é do artigo 9. Não é enriquecimento ilícito. Ok? Ok. O artigo 10, ele vai tratar sobre o dano ao erário. E hoje só existe dano ao erário se for doloso, né? Então, dano ao erário. Beleza. Dano ao erário. Tu só vai marcar dano ao erário se tiver alguma coisa aqui falando sobre dano. Tem alguma coisa falando sobre dano? Não. O servidor só abriu a boca e falou mais do que devia para terceiros. Mas não tem nada falando de dinheiro correndo por fora ou nada falando de dano. Ora, se não há nada falando de o servidor ganhou um dinheirinho por fora, então não há enriquecimento. E se a tua frase nada fala de dano, não marque dano. Porque da tua frase não dá para retirar isso. Entendeu? Não dá para você inferir. Mas, Franco, por cargas d'água, esse cara ia lá e falar sobre... Eu não sei, velho. De repente o cara tomou umas, achou... queria ficar de bem lá com a parceria e começou a abrir a boca. Fez besteira. Agora, ele não ganhou um dinheiro por fora para falar isso. Não é enriquecimento ilícito. Ele não causou dano erário porque não está dito na frase: com essa informação houve o uso da informação privilegiada causando dano erário. Tem que falar, porque se não falar, tu não pode inferir. Entendeu? Então veja, claro que houve ato de improbidade, só que não é ato que gera enriquecimento e não é ato que gerou dano. Por quê? Porque não está dito. Entendeu? Não está dito. Agora, pelo simples falar, pelo simples abrir a boca, pelo simples alegar, transmitir a terceiros informações privilegiadas que teve acesso no âmbito interno da sua repartição, esse servidor comete um ato de improbidade que fere princípios. E por este sim, por ferir princípios, então ele pode sofrer uma ação de improbidade e, quem sabe, ser condenado. Entendeu? Agora, tal conduta corresponde a um ato de improbidade que causou lesão ao erário? Não é lesão ao erário. É ferimento a princípios. É artigo 11, não artigo 10. Percebe? Então, muito cuidado. Tu não vá... Eles vão fazer de tudo para que você interprete, infira que ali houve ou recebimento de valores ou dano erário. Mas para que isso aconteça, tem que estar escrito, tá? Se não está escrito, o máximo que tu vai enquadrar é no ferimento a princípios do artigo 11. Por isso que a questão está errada, moçada. Então, cuidado aí com esse tipo de questão, tá? Para ser ato de improbidade, só se for do 9, 10 e 11 da LIA ou em outras leis aí, como, por exemplo, o Estatuto das Cidades, tá? A nossa queridíssima 974. Vamos fechar aí com a 974, que é a conhecidíssima LPA, Lei de Processo Administrativo Federal. Então, muito gostosa de ler a lei, né? Eu sempre gosto de trabalhar essa lei. Ela é muito dinâmica, é bom trabalhar. Enfim, então, se você já leu a lei, já assistiu o curso, tenho certeza que deu risada na questãozinha. Não é permitida a aplicação da decisão coordenada no âmbito do processo administrativo
quando este tratar de licitações e quando estiverem envolvidas autoridades e poderes distintos. Moçada, a 974 é uma lei estável, tá? É uma lei federal, não é nacional, e ela é uma lei estável. O que é isso? É uma lei que não sofre alterações. É engraçado, é uma lei processual, mas ela não é uma lei muito alterada. Sofreu pouquíssimas alterações e veja, é uma lei de 99. É uma lei antiga, né? Uma lei que já está na estrada há muito tempo. E é uma lei que não sofre alterações. Quando sofre alterações, as bancas aproveitam. Ficam 3 anos, 2, 3 anos cobrando só as alterações. E já começou. Em 2021, foi alterada a 974, foi incorporada uma tal decisão conjunta, uma decisão coordenada. E aí, a única coisa, uma das poucas coisas que importam desta tal decisão coordenada, decisão conjunta, é exatamente onde não cabe. Onde não cabe a tal decisão conjunta. E aí, cara, tem que saber, não tem como fugir. Tá? Anota aí, por favor. Ó. Não cabe a decisão conjunta. Não cabe, tá? Nos processos de licitação, vou colocar primeiro aqui, ó. PAD, né? Onde você vai, por exemplo, fazer uso do direito administrativo sancionador, o PAD. Licitação, processo de licitação não pode ter decisão conjunta, isso é muito particular de cada órgão, então não tem como você fazer uma decisão conjunta. E quando nós temos autoridades de poderes distintos. É só isso que eu quero que você saiba. Claro, outras cositas mais, né? Então, onde não pode ter decisão conjunta, PAD, licitação e autoridades de poderes distintos. Olha aqui, ó. Não é permitida a nossa queridíssima decisão conjunta, coordenada, no âmbito do processo administrativo, quando se tratar de licitações e quando estiverem envolvidas autoridades de poderes distintos. É nós, certinha. Olha que maravilha, né? Claro que eu quero que você estude toda a LPA e também estude o cabimento da decisão conjunta, né? Quando que ela é possível, quando que ela não é possível, né? A decisão coordenada não é aceita, não é... E também gostaria muito que você soubesse, né, um pouquinho do trâmite aí da decisão coordenada. Feito isso, nós fechamos aqui nessa parte mais geral aí da nosso querido direito administrativo. Espero que tu tenha ido bem, felizão aí por participar da tua preparação. E se Deus quiser, vamos juntos até a posse. Um abraço, fique com Deus. Até mais.